Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia que será pra sempre Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos juntos mais uma vez para ouvirmos da palavra do Senhor, meditarmos juntos na palavra do Senhor, ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, né, nesse dia maravilhoso, né, nesse dia que o Senhor fez para nós, né. Queria convidar a igreja para nós estarmos orando neste momento. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, primeiramente para Te agradecer pelo dom da vida, Te agradecer pelo Senhor ter nos escolhido, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa visitar cada lar, meu Pai, a cada coração, meu Pai, que se dispôs a ouvir a Tua palavra, meu Pai, que se dispôs a ouvir a Tua voz.
Ó Deus, que essa palavra, meu Pai, que Tu nos garante que a Tua palavra nunca volta vazia, meu Pai, que essa palavra possa trazer transformação, possa trazer renovo para nossas vidas, meu Pai, e que tudo que nós façamos seja direcionado pela Tua palavra, Senhor, e que Tu vai de encontro a cada casa, meu Pai, a cada lar, a cada irmão, a cada irmã, a cada coração, meu Pai, que está abatido, que está entristecido, meu Pai, ó Deus, a cada coração, meu Pai, que está aflito, meu Pai, devido às circunstâncias da vida, devido aos acontecimentos, Senhor. Ó Deus, que nós possamos entender que o Senhor está no controle de tudo, Senhor, e que o Senhor sempre tem uma palavra de motivação, uma palavra de incentivo, porque tudo está nas Tuas mãos, meu Pai. Tu tens o controle de tudo, Deus. Fala aos nossos corações, meu Pai, que nossos corações nós estejamos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, Senhor. É que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmão. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 31. Amém? Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 31, que diz assim: E tomou Tera a Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Amém, irmão? Irmãos, a primeira coisa que eu queria destacar para a igreja é que Tera, né? Algumas traduções têm um acento, fala Terá, mas o nome é Tera, né? Tera foi o pai de Abraão, né? E muitas das vezes a gente vê falar da promessa que Deus fez a Abraão, que Deus falou para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Mas essa promessa Deus havia feito para Tera, para o pai de Abraão. Né? Então aqui a gente vê Deus, a gente começa a entender, já meditar na palavra do Senhor, que Deus ele não muda os propósitos que Ele tem para nossas vidas, Ele não muda o propósito que Ele tem para nossas famílias, Ele não muda o propósito que Ele tem para nós, né? Mas muitas das vezes a gente tende a não aceitar ou não entender, né, o chamado, o direcionamento que Deus nos dá. E muitas das vezes a gente deixa de ser usado por Deus, a gente ora tanto: Deus me usa, Deus faça de mim um instrumento nas tuas mãos, né? Mas muitas das vezes a gente impede o agir de Deus nas nossas vidas, impede de Deus cumprir os propósitos que Ele tem aqui na terra através das nossas vidas, né? É bem certo que nós sabemos que Deus, Ele não precisava nos usar, Ele não precisa nos usar. Mas Deus é um Deus de relacionamento, e Deus ele nos criou, e ele tem prazer que nós façamos parte da obra dele aqui na terra, né? E muitos de nós, né, todos já ouviram falar de Abraão, né, de como ele se tornou o pai da fé, né? Mas aqui a gente vê que a proposta, né, o propósito para a família de Abraão já estava sobre aquela família desde o pai de Abraão, né? Que a gente vê, porque poucas vezes, né, talvez a gente vê falar do pai de Abraão, né, esse homem chamado Tera, né, ou Terá, né? Mas o nome dele é citado na Bíblia, então tem um propósito, né, justamente para nos trazermos até mesmo esse ensinamento, né, que a proposta de alcançar a terra prometida, a proposta que Deus tinha para o povo de Deus, né, começou com o pai de Abraão, mas que num determinado momento ele parou, ele estagnou. E aí aquilo tudo que Deus tinha escrito para ele, aquele propósito que Deus tinha escrito para a vida dele, não se cumpriu, porque, meus irmãos, eu volto a dizer, eu sempre digo isso: a única pessoa que pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos. Nem o inimigo pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Mas nós mesmos, se nós dissermos não,
Deus vai ficar com o coração entristecido, mas Ele não vai nos obrigar, porque Ele não vai contra a palavra dEle. Ele nos prometeu, e Ele nos prometeu livre-arbítrio, e Ele não vai contra a palavra dEle, né? Mas uma coisa é certa: se a obra de Deus não for cumprida através das nossas vidas, Deus vai levantar outros. E Deus vai cumprir através da vida de outros. Porque é propósito de Deus, e o propósito dele se cumpre em todos, né? E a Bíblia diz que Tera, né, o pai de Abraão, ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, rumo a Canaã, com sua família, mas por algum motivo eles pararam em Harã. Irmãos, o destino deles era Canaã. Eles pararam em Harã, eles pararam no meio do caminho. Sabe? E aí a gente já começa a trazer para nossas vidas. Será que nós já alcançamos aquilo que Deus nos prometeu? Porque nós temos sonhos, nós temos propósitos, nós sabemos que Deus é Ele quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então Ele já operou em nós o querer, Ele colocou sonhos nos nossos corações, Ele nos deu novos sonhos, Ele nos deu novas expectativas de vida, né? Mas aquilo que Deus nos prometeu, será que nós já alcançamos? Ou a gente está como Tera, como o pai de Abraão, que no meio do caminho ele parou? Será que nós já alcançamos a nossa Canaã? Ou nós estamos parados em Harã? Né? Porque embora o destino final deles fosse, né, Canaã, ele ficou em Harã até o dia da sua morte. Você simplesmente desistiu de caminhar. Desistiu dos propósitos que Deus tinha para a vida dele. Irmãos, é necessário, é importante nós entendamos, né, qual o propósito que Deus tem para nossas vidas. Nós oremos a Deus para que Ele nos revele, né? Mas é necessário que nós também estejamos dispostos a ir até onde Ele quer nos levar. Sabe, eles pararam no meio do caminho, mas Deus tinha falado, Deus tinha prometido Canaã para eles. Canaã é a terra que emana leite e mel. Não é mesmo, irmão? Se nós ainda não estamos numa terra que emana leite e mel, se ainda nós temos necessidade de muitas coisas, nós temos muitas dificuldades, nós temos muitos obstáculos, né? Não é uma terra que emana leite e mel. Então, talvez nós ainda não chegamos, né, a Canaã que Deus nos prometeu. Talvez nós estamos parados no meio do caminho. E nós precisamos avançar, né? E essa passagem nos faz refletir, né? Porque Deus tem um destino. Deus tem uma história escrita na palma da mão dele. Para mim, tem uma história escrita na palma da mão dele para você. Quando Deus ele nos formou lá no ventre da nossa mãe, Ele já tinha propósito para nossas vidas. Ele sabia, né, dia a dia das nossas vidas, até onde Ele quer nos levar. Sabe? Então nós precisamos entender que há uma história escrita para nós. E que muitas das vezes nós estamos fazendo com que essa história fique parada. Muitas das vezes a gente está parando a nossa história sem o final que está escrito realmente para nós, né? E muitas das vezes, meu irmão, pela circunstância ou pelas dificuldades que sobrevêm sobre nossas vidas, né? Nós somos motivados a parar. E paramos e deixamos de avançar, né? Deixamos de conquistar o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor sonhou para nós. Né? E muitas das vezes a gente não entende, né, porque as dificuldades começam a vir sobre nossas vidas, né, alguns obstáculos, né? Se a gente for falar hoje na situação mundial, né, talvez essa situação que o mundo está vivendo de uma pandemia, de uma enfermidade, né, mas que isso nos traz consequências variadas, né, financeiramente, emocionalmente, né? Principalmente espiritualmente, mas nós não podemos deixar de avançar, nós não podemos parar de avançar, porque Deus tem uma história para nós, né? E muitas das vezes a gente tende, diante das circunstâncias, das situações, a gente tende a se desesperar,
a gente não ouve a voz de Deus, a gente fica desesperado querendo ouvir, e a gente talvez quer adivinhar o que Deus tem para nós, e a gente não para escutar, a gente não para orar, e a gente até ouve as pregações, a gente ouve o culto, a gente vai aos cultos, então, mas a gente não para escutar a Deus, e no meio das aflições, enquanto nós estamos agitados, enquanto nós estamos nessa inquietação, muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Porque se Deus tem uma história para a nossa vida, Ele quer nos levar a esse final. Deus, Ele tem uma história, Ele começou essa história, Ele quer nos levar. Ele não começou a nossa história e falou, vai. Mas muitas das vezes no meio do caminho, parece que a gente larga a mão de Deus e a gente quer ir com as nossas próprias forças, com as nossas próprias pernas. Nós precisamos entender o jeito de Deus falar conosco. Quer ver? Abre suas Bíblias aí comigo, vamos abrir nossas Bíblias lá. No livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. O versículo é o 11 e o 12. 1 Reis, capítulo 19, 11 e 12, que diz assim: E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Irmãos, só até aqui. Elias, diante de uma situação adversa, Elias se afastou, porque Jezabel havia prometido lhe matar, lhe tirar a vida, e ele, fugindo dos problemas, fugindo das circunstâncias, e ele desesperado, querendo ouvir a voz do Senhor, escondido numa caverna, e a gente vê ali que veio o vento, veio o terremoto, veio a tempestade, né? Mas Deus não estava nem no vento, nem na tempestade, nem no terremoto. Porque assim como foi com Elias, depois que ele fugiu de Jezabel, se escondendo na caverna, meu irmão, as circunstâncias que nós vemos aqui são as mesmas. Muitas das vezes nós estamos passando por dificuldades e no meio das aflições, no meio das adversidades, das tribulações, a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente pensa que ali está a voz de Deus, mas não, Deus está nos olhando calmamente e do seu sublime trono. Mas o mais importante é que quando passou todas essas tempestades, ou seja, talvez quando Elias acalmou, ele viu que num breve vento, né, a gente vê que num sopro de vento, ali estava a voz de Deus. A voz de Deus veio suave. Então, muitas das vezes a gente não ouve a voz do Senhor, a gente não consegue entender o que o Senhor está nos falando, porque a gente se apavora, a gente se desespera diante das circunstâncias. E isso também nos impede de alcançar o que Deus tem para nós. E aí, com aquela voz suave e mansa, depois que passou tudo, depois que a gente acalma, que a gente ajoelha, que a gente ora a Deus e fala, Senhor, fala comigo. Aí o que aconteceu? Para animar Elias ali, para fortalecer a sua fé, Deus o visitou no Monte Sinai, ou seja, no Monte da Revelação. Mas o que eu quero falar aqui, meus irmãos, principalmente isso, é que essa visitação, ela foi acompanhada de um forte vendaval, um terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava em nenhuma dessas coisas. Ou seja, meus irmãos, Deus está nos visitando, mas isso não impede que os terremotos, que os ventos fortes venham sobre as nossas vidas. Mas é importante nós sabemos que Deus não está nesse vento forte, Deus não está nesse vendaval, mas Deus está conosco. E essa não é a voz de Deus.
né? Porque talvez Deus nessa hora ele nem está falando nada, porque ele está mais preocupado em nos proteger. A situação é adversa, a gente não sabe o que fazer, e talvez Deus está mais preocupado em nos proteger. Né? E aí, pelo contrário ali, a revelação de Deus ela veio como? Através de uma voz mansa e delicada. Às vezes é preciso a gente simplesmente orar a Deus, pedir Ele que aquiete o nosso coração, para que a gente possa esquecer as tempestades, para Ele acalmar as tempestades, e aí a gente ouvir a voz do Senhor. Mas muitas das vezes essa tempestade, esses terremotos, essas vozes estão aqui, está dentro do nosso coração, está aqui na nossa mente. Nós estamos alvoroçados, nós estamos exaltados e a gente não consegue parar para ouvir a voz mansa e delicada de Deus. Né? Lá no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, diz assim, que não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então tem muitas coisas que não vai ser resolvidas nem por força nem por violência. Mas que nós precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. E sabe por que isso tem a ver? E por causa da circunstância, Elias também, ele havia parado e se escondido? Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas das vezes Deus nos dá uma direção. Mas no começo da caminhada, a gente está seguindo a risca. E as coisas começam a dar certo, tudo que você faz dá certo, tudo que você faz prospera. Né? Aí a gente pensa que a gente já está caminhando com as nossas próprias pernas, que está dando certo, porque nós já sabemos tudo, que nós já sabemos o caminho. Aí muitas das vezes Deus deixa as tempestades vir, Deus deixa o barco balançar, para que a gente possa entender que nós estamos na dependência de Deus. Né? E muitas vezes é nesses momentos de vendaval, de terremoto, de fogo, que nós nos desesperamos, mas enquanto a gente estiver nessa tribulação, muitas vezes nós não conseguimos enxergar Deus na situação. Então talvez a gente está passando por um momento de terremoto, a gente está passando por um momento de vendaval, a gente acha que a nossa vida está tumultuada, né? As coisas não dão certo, parece que as portas têm se fechado, mas aí o que acontece? A gente se desespera, a gente deixa isso descer para o nosso coração e a gente esquece, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, nós tomarmos a iniciativa de sair desses vendaval, de sair desses terremotos, sair dessas situações agitadas, dessas situações adversas. E como que a gente consegue fazer isso? Meus irmãos, aquietando o coração através da oração, ouvindo um louvor, meditando numa pregação, ouvindo uma pregação, ouvindo o que Deus tem para falar conosco, meditando na palavra do Senhor, expondo para o Senhor, Senhor, essa situação está tão difícil, eu preciso de uma palavra que venha de encontro com essa situação, porque todas as vezes que você abrir a Bíblia, se você abrir com o propósito realmente de ouvir a palavra de Deus, Deus vai ter uma palavra para a sua vida, porque esse é o livro, esse é o manual das nossas vidas. Então, muitas vezes a gente lê e a gente, talvez até fica folheando a Bíblia, procura, querendo achar, né, o texto que vai falar conosco, que vai aquietar o nosso coração. Irmão, sem oração, sem intimidade com o Espírito Santo de Deus, você vai ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e vai parecer que nada conforta o seu coração. Porque nós precisamos estar íntimos de Deus para a gente poder ouvir a voz de Deus. A gente precisa estar com o coração aquietado para a gente poder ouvir a voz de Deus. Né? Mas é a provisão e a misericórdia dele, o fato de nós não sermos consumidos. Porque muitas das vezes nós passamos por várias tribulações, por momentos de desespero, e muitas das vezes em momentos de desespero, momentos tristes, a gente tende, muitas das vezes, a meter os pés pelas mãos. E aí a gente já errou porque foi uma escolha errada nossa, e a gente escolhe tentar resolver do nosso jeito, a gente acaba errando mais ainda, né? Porque a gente tende a não reconhecer o nosso erro, a gente tende a não aceitar, né, aceitar uma orientação adversa do que nós estamos fazendo, uma opinião contrária às nossas, né?
Mas vamos voltar lá para a história de Abraão, de Terá, o pai de Abraão, né? Porque esse exemplo aqui de Elias foi só simplesmente porque, meus irmãos, muitas das vezes as situações adversas vão vir sobre nossas vidas. E aí, muitas das vezes, a gente tenta fazer como Elias, a gente se esconde, a gente tenta se esconder dentro de uma caverna, a gente tenta fingir, dizendo que tudo vai passar sim, tudo na vida é passageiro, mas não adianta a gente se esconder. Nós precisamos encarar o que está acontecendo sobre nossas vidas, encarar a nossa realidade, mas sabemos como encarar. Nós precisamos ter a certeza com quem nós vamos encarar, com quem nós vamos enfrentar as situações que vêm sobre nossas vidas. Sabe por quê, meus irmãos? Senão a gente deixa de desfrutar dos propósitos de Deus para nossas vidas. Né? O alvo de Terá, meus irmãos, não era Arão. Sabe? As circunstâncias adversas, né, que a gente citou aqui na história de Elias, mas falando agora de Tera, né, pai de Abraão, né, é porque o alvo não era Arã. O alvo dele era Canaã. Era Canaã. O lugar determinado por Deus era Canaã. Mas sabe por quê, meus irmãos? Sabe por que Terá parou e ficou ali em Arã? Porque aos olhos de Terá, ali era um lugar fértil, um lugar próspero. Né? Então, no mundo físico, talvez a terra ali era realmente uma terra fértil. Talvez uma terra próspera, uma cidade que tinha uma tendência a crescer. A terra era forte, na época fértil, na época, né, era mais a produção agrícola, era mais forte, né? Então era, sim, talvez um lugar aos olhos carnais, era um lugar fértil, um lugar próspero. Mas também, meus irmãos, ali era um lugar que convidava a um modo de vida pecaminoso. Meus irmãos, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Arã olhou ali, olha, essa terra é boa para plantar, essa terra é produtiva. Aqui a gente pode plantar, pode colher, aqui a gente pode ganhar dinheiro. Mas, primeiro, ali não era o lugar de Deus para ele. A população, né, o que rodeava ele ali, a Bíblia nos afirma que ele era um lugar, né, que convidava a um modo de vida pecaminoso. Né? O jeito de ver, a maneira de viver daquele lugar era um lugar pecaminoso. Não era um lugar onde Deus havia prometido. Sabe, meus irmãos, muitas das vezes a gente tem deixado o inimigo cegar os nossos olhos e cegar até mesmo as nossas mentes, os nossos corações. A gente tem se iludido com pouca coisa, deixado de se levar com pouca coisa e esquecendo muito que Deus tem nos prometido. O inimigo, ele trabalha com imitação. A gente sabe disso, ele não criou nada. Tudo foi criado por Deus, mas ele caminhava, né? Ele era um anjo do Senhor, ele conhece, ele sabe, então ele trabalha com imitação. E muitas vezes, se nós não tivermos intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que ele possa revelar realmente o que é bom, o que é ruim para nós, a gente se deixa levar pelas ilusões. Sabe? O mundo está aflito, nós estamos passando por aflições, quantos sonhos parados, né? Quantos sonhos, né, adiados, parados não, adiados, né? Mas adiados devido às circunstâncias. Mas aqui não é o lugar que Deus prometeu para nós. Talvez esse lugar que a nossa vida está parada, estagnada hoje, é só Arã. Mas o que Deus tem para nós é Canaã. É uma terra que emana leite mesmo. Então, talvez parece que o povo daqui é um povo agradável, parece que do jeito que tá bom, né? Do jeito que os governantes estão fazendo tá bom, né? Com ajuda mensal aí para alguns tá bom, né? Que eles tentam segurar talvez até a economia, a gente acha que nada está aumentando, tá bom, mas não tá. A nossa vida não tá bom, Arã não é o nosso lugar. Nosso lugar que Deus nos prometeu é Canaã, nós precisamos avançar.
Precisamos avançar. Né? E ali, né, por causa da influência daquelas pessoas, né, do povo que ali havia, que vivia de um modo pecaminoso, um modo que não era o modo que Terá vivia, que o pai de Abraão vivia, que a família de Abraão vivia, o povo de Abraão vivia, justamente por isso, ali, por causa da influência daquelas pessoas, Terá passou a adotar os mesmos costumes e tornou um homem idólatra. Ou seja, ele se acostumou, ele se acomodou àquela situação e ele meio que fez como um camaleão ali, né? Mudou até de cor para se adaptar às circunstâncias. Ele tinha uma promessa de uma terra prometida, uma terra que emanava leite e mel, chegou no meio do povo idólatra, no meio de um povo pecaminoso, encheu os olhos com as poucas coisas que era oferecido ali, mas que o inimigo cegou os olhos dele e para ele talvez ele achou que era muito, e se envolveu e começou a praticar até os mesmos costumes pecaminosos daquele povo. Meus irmãos, o pai de Abraão, ele nunca chegou a Canaã. Ele nunca experimentou o que Deus tinha para ele. É muito sério, meu irmão. É muito sério. Abraão chegou à terra prometida, levou o povo até a terra prometida. Abraão se tornou pai da fé. E ele, acho que toda vez ele olhava, ele lembrava que o pai dele parou no meio do caminho. Mas, irmão, daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, como os nossos sucessores vão ver a nossa história? Como alguém que chegou até a terra prometida que Deus tinha prometido? Ou como alguém que parou no meio do caminho? E pior, como alguém que parou no meio do caminho, se acostumou com os costumes do caminho, da parada, e se misturou aos costumes de onde ele estava. É sério, meus irmãos. Deus nos chamou para ser o sol da terra e luz do mundo. Não é para ser igual. O sol da terra é porque nós temos que temperar o mundo, nós temos que dar um novo sabor ao mundo. Um novo sabor, né, aos nossos sucessores, nossos filhos que vêm, nossos netos. Até mesmo quem está do nosso lado. Nós não podemos nos acostumar com os costumes de onde nós estamos parados. Tá? Primeiro que nós não estamos parados, nós estamos avançando, nós estamos cultuando o nosso Deus, nós estamos buscando, nós sabemos que isso é só um momento de turbulência, mas que vai passar. Né? A propósito, né, na caminhada do povo pelo deserto, havia momentos em que a nuvem parava, aí o povo parava, só não saía debaixo da nuvem, principal. Só não saía debaixo da nuvem, mas parava. E aí quando a nuvem se movia, o povo se movimentava e caminhava. Então há momentos que Deus manda a gente aquietar, manda a gente acalmar o coração, aquietar. Né? E às vezes as circunstâncias contrárias, muitas das vezes a sedução e a glória desse mundo tentam servir de instrumentos para nos tirar dos propósitos de Deus. Ou seja, muitas das vezes vai acontecer e acontece dos costumes dessa vida, as coisas, né, enganosas desse mundo, tentar nos parar, tentar impedir de a gente alcançar os propósitos de Deus para a nossa vida. Irmão, vamos parar para refletir só uma coisa. Qual é e o que tem sido o seu Arão? O que tem te parado e o inimigo tem te cegado, ele tem falado que está bom, que aqui está bom. Ah, já cheguei até aqui, tá bom. É mentira, meus irmãos. Arã foi só uma parada. Mas o destino certo era Canaã. O lugar onde você parou e deu esfriada, né, não é o que Deus tem prometido para você. Nós não podemos deixar que isso nos pare. Não podemos parar por aqui.
Deus tem muito mais. Deus tem uma Canaã, uma terra que emana leite e mel, né? E Deus quer nos curar, Deus quer nos libertar. Tudo aquilo que tem colocado a nossa fé à prova, irmãos, nós temos que tirar das nossas vidas. Nada pode tirar, pode colocar nossa fé à prova, ou pode nos fazer parar. Deus tem um propósito para nós, e esse propósito que Deus tem para nós é Canaã. E que Deus nos ajude a alcançar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Eu gostaria de orar pelos irmãos. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, mais esse momento na tua presença, te agradecer por essa palavra maravilhosa, meu Pai, a qual tu trouxe aos nossos corações. Deus, que o Senhor possa nos mostrar, meu Pai, possa abrir os nossos olhos, meu Pai, que nós possamos enxergar, meu Pai, que onde nós estamos ainda não é, meu Pai, o que o Senhor tem para nós, mas que o Senhor possa, meu Pai, não nos deixar, meu Pai, desviar nem para a direita, nem pela esquerda, meu Pai. Ó Deus, mas que nós possamos enxergar, meu Pai, que o que o Senhor tem para nós é melhor, Deus. Ó Deus, traga aos nossos corações, meu Pai, motivações, nos mostre o caminho, meu Pai, nos dê força, meu Pai, para nós caminharmos, meu Pai. Não nos deixe parar, meu Pai, mas que nós possamos alcançar, meu Pai, a terra prometida que tu tem para nós, meu Pai. Ó Deus, que tu possa visitar cada homem, cada mulher, meu Pai, cada menino, meu Pai, cada menina neste momento, Deus. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha confortar os corações, meu Pai, dessas pessoas, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha mostrar, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, meu Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha nos fortalecer, Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo possa, meu Pai, abrir o nosso entendimento agora, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, ouvir da Tua voz, meu Pai. Que nós possamos seguir os Teus caminhos, seguir os Teus passos, mas não nos deixe parar, meu Pai. Ó Deus, não nos deixe parar, meu Pai, porque aonde estamos parados, meu Pai, talvez é lugar de pessoas pecaminosas, de povo pecaminoso, é meio de povo, meu Pai, idólatra, de povo que não professa a mesma fé em Ti, Deus. Ó Deus, não nos deixe acomodar, Senhor. Nos incomode, meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos incomodar. Que o Senhor possa, meu Pai, nos dar uma noite de sono debaixo da Tua proteção. Que se nessa noite o Senhor nos dê sonhos que sejam sonhos proféticos, meu Pai. Que até nos sonhos o Senhor fala conosco, meu Pai. Então que nós possamos sonhar, meu Pai, com a terra prometida que o Senhor tem para nós, meu Pai. E que mais do que sonhar, que nós possamos, meu Pai, fazer com que se realize, Deus, os sonhos que o Senhor tem colocado em nossos corações. É que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.